Pessoal, boa tarde. Hoje são 23 de março e eu estou aqui para convidar vocês para assistir amanhã a videoaula que eu vou postar sobre população europeia, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre as características da população na Europa. Vamos falar sobre a questão do envelhecimento populacional, sobre a questão da xenofobia, questão da imigração, dos refugiados. Vai ser uma aula bem interessante. Então eu peço a todos vocês que assistam, tá? Vou aproveitar também para explicar um pouquinho como ficou o nosso AVA. Pessoal, eu resolvi colocar aí dividido por sequência didática, ou seja, por assuntos. E o primeiro é mais como curiosidade para vocês, para quem está acompanhando aí, né? Eu espero que a maioria, aliás, espero que todos, né, estejam acompanhando aí a questão do coronavírus. Então eu postei algumas informações, algumas reportagens que tratam sobre o assunto. Então eu pretendo ir postando sempre que eu ver alguma coisa que eu acho interessante. E eu quero dar destaque aí ao último link, onde está escrito informação em tempo real, onde vocês podem clicar no país e ver a quantidade de casos que cada país tem, tá? Bem bacana. Bom, logo em seguida eu coloquei a sequência didática sobre geopolítica da Guerra Fria e ordem mundial atual. Esse assunto a gente discutiu já em sala, já falamos sobre a nova ordem mundial, o fim da bipolaridade, as características, né, após a década de 90. Mas eu resolvi, além, né, de resumos aí sobre a Guerra Fria, eu coloquei um texto também chamado Nova Ordem Mundial. Esse texto está em PDF. Então eu peço a vocês para que leiam esse texto, façam esses exercícios, porque esse assunto vai estar na e é um assunto bem interessante, muito importante aí para discutir assuntos ligados à política atual, tá? Então a gente, desde agora, né, já começando a estudar a Europa, falando depois sobre a situação da Rússia, a situação do Japão, a situação da China, a gente vai sempre falar sobre a questão econômica, tá? A questão militar. Então é muito importante esse debate. Então leiam esse exercício e qualquer coisa, qualquer dúvida, é só postar aí no fórum que eu respondo para vocês. Logo embaixo nós temos a sequência didática 2, onde eu coloquei algumas informações, alguns links aí sobre a questão da Europa. Bom, em sala de aula a gente falou sobre as características gerais e o espaço físico. Então tem um slide aí, né, escrito Quadro Natural da Europa. E eu chamo a atenção principalmente para dois pontos que eu percebi que muitos de vocês estão com dificuldade, que é a questão do clima e a questão do relevo europeu. Quem tiver com dificuldade, por favor, deem uma revisada, deem uma lida lá sobre a diferença entre forma e estrutura de relevo, a questão climática, os tipos climáticos predominantes da Europa e os fatores climáticos aí que atuam no relevo europeu. Esse assunto ele vai sempre cair né, relacionados a algum capítulo que a gente vai estudar. Então, ter o domínio desse assunto é muito importante, tá, pessoal? Então, né, até além de prova, tá? É para a vida de vocês. Bom, em seguida, a gente coloquei aí sobre a questão da aula de amanhã, né? Europa, população. Bom, para quem tiver tempo, já dei uma olhada nos links que eu deixei. Na verdade, a gente vai discutir um a um aí, posterior à explicação dos slides, tá? Eu deixei um link aí, aula dia 24 de março, Europa, população, e dentro desse link tá aí o que a gente vai usar amanhã, tá? Esse assunto é extremamente importante e interessante, né? É um contexto, na verdade, mundial, a discussão do desenvolvimento populacional. E na Europa a gente tem um problema grave, que é a questão do envelhecimento populacional e a questão dos refugiados, né? São dois problemas bem recentes e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então é isso, espero aí que vocês tenham entendido, espero que a gente consiga, né, interagir bem no AVA, né? E qualquer dúvida é só perguntar no fórum, tá, pessoal? Só mais uma coisinha antes de terminar o vídeo.
A gente vai ter sempre uma revisão, tá? Para as provas. Quando a gente for fazer a E, eu vou fazer uma revisão sobre esse assunto, sobre esses assuntos, né? Então não fiquem preocupados que não conseguiu entender aí algum assunto anterior, tá bom? Então é isso, pessoal. Abraços para vocês. Até amanhã, 7h30 da manhã, eu estarei aqui esperando todos vocês. Beijão, tchauzinho.